Eu me chamo Danilo, eu nasci em 1981, não sou itabunense de raiz, porém eu vim para cá em 1988, então eu nasci na realidade na cidade de Itapetinga e em 1988 eu vim para Itabuna. Eu vim para cá porque minha família ela quis meio que se desenvolver, né? Quis ter outras chances na vida e aí a gente veio morar aqui. Então praticamente a minha vida toda se fez aqui, né? Quando eu vim para cá eu tinha mais ou menos 7, 8 anos de idade. Um pouco depois do ano 2000 eu entrei na UESC e fiz o curso de ADM. Minha primeira escola foi a Escola Geórgia, né? Que se chamava Reino Encantado. Por sinal, eles são até nossos clientes hoje em dia. E a dona da escola, que chama-se Escola Geórgia, né? Ela é hoje nossa cliente e ela é a própria diretora da escola. Então, eu me lembro de frequentar essa própria escola e eu lembro principalmente a minha série seguinte, que eu fui estudar no AFI. E eu pegava ônibus e tal, e eu descia na porta da escola e eu lembro muito bem que era um local muito grande, muito espaçoso, que é até um pouco diferente de hoje em dia, né? Que as próprias escolas elas têm um espaço mais resumido. Mas o que eu lembro daqui, da nossa cidade, é de poder brincar na rua, é uma coisa que eu na época fazia. Eu acho assim, ó, se tinha violência eu não via. Eu acho que hoje isso deve estar bem pior, mas na época eu acho que era muito mais tranquilo. Então assim, eu acho que eu tinha mais liberdade do que as crianças têm hoje, né? De estar na rua brincando, de estar na rua passeando. Na época que eu fiz o ESC, eu fui cursar eu fiz o próprio curso de ADM e eu não tinha em mente o que eu ia fazer pós-curso. Mas era uma coisa que muito me preocupava de que eu teria que fazer uma coisa que desse muito certo, que fizesse muito sucesso, que eu fosse muito longe. Só que acho que as portas começaram a se abrir para o fim do curso, aonde eu busquei fazer minha formatura e eu descobri que na minha sala muitas pessoas não pensavam nisso. E eu pensei na época de que se era para poder pensar em formatura, tinha que ser eu. Eu descobri pelo nosso, na época, departamento, de que o curso que eu fazia tinha que se juntar com o curso de Ciências Contábeis. As formaturas tinham que ser juntas. E foi aí que eu conheci o meu sócio Franklin. E nesse prumo de ver formatura, de falar sobre formatura, eu me tornei comissão de formatura. E eu percebi que as opções do próprio mercado na época eram muito ruins. Então era algo natural na época que turmas tomassem calote, que dinheiro se perdesse, que as empresas sumissem. A gente fez uma brincadeira, faltando mais ou menos uns 30, 60 dias para a formatura, de que as vias que tinham no mercado, quer dizer, que as empresas que tinham no mercado, elas não tinham qualidade. E aí meu sócio na época, hoje ainda é meu sócio, né? Ele até falou na época de que tinha que haver uma terceira via. Pós-formado, ele me procurou para dizer que era uma coisa que dava para poder tocar, que era para ir para frente. Se eu topava, é uma coisa que deu muito certo. Nossa própria solo, né, foi para o ICEI, que não era comum aqui ter vários locais de evento. E foi uma formatura muito difícil, né? Porque assim, nós não tínhamos modelos e nós não tínhamos padrões de como fazer um evento. Então, se hoje, por exemplo, você monta uma farmácia, monta um posto de gasolina, monta até algum tipo de clínica médica, você tem um certo padrão que você busca para o mercado. Então, assim, há como você buscar conhecimento para esse ramo de negócio. Só que na época que nós montamos nossa empresa, isso não existia. Então, nós tivemos que criar uma empresa sem modelos e sem padrões. Nós tivemos que definir quais os modelos e quais os padrões, porque nem um simples programa de gestão para minha área existia. Após quase 15 anos de mercado, a gente percebe de que coisas que nós fizemos foram benéficas para o próprio mercado. O próprio mercado ele já não mais aceita algo ruim, um algo mal feito, ou pessoas que queiram
se aventurar. Então, assim, a via de qualidade somos nós, né? E a gente hoje se tornou referência para muita coisa. Indo para esse gancho ainda de formatura, lá para 2012, 2013, mais ou menos, a gente percebeu de que nós tínhamos na época 3 subsedes, que era uma na Duque de Caxias e outras 2, né, sedes menores, e nós percebemos que os nossos colaboradores eles tinham que ir para uma sede única. Foi aí que surgiu esse próprio Terceira Via Hall. Salões de beleza, taxista, pizzaria e diversos outros locais que antes eram beneficiados somente em Ilhéus, porque as formaturas eram para o centro de convenções de Ilhéus, passassem a ser beneficiadas pelo Presidente Itabuna. Então, assim, ter a própria Terceira Via eu acho que foi muito benéfica para a cidade.